Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Meus irmãos, o Evangelho de hoje, Jesus compara o reino dos céus a 2 coisas muito simples: uma pequena semente de mostarda e um pouco de fermento colocado na massa. À primeira vista, parecem coisas insignificantes. A semente é pequena, o fermento quase desaparece quando é misturada à farinha. Mas, silenciosamente, ambos produzem uma transformação. A semente cresce e se torna uma grande árvore. O fermento age por dentro, até modificar toda a massa. E é assim que o reino de Deus começa dentro de nós. Deus não precisa começar realizando algo grandioso aos olhos do mundo. Muitas vezes, Ele começa com uma simples palavra que toca o nosso coração. Começa com um pequeno desejo de mudança, com uma oração feita em silêncio, com um pedido de perdão ou com uma decisão sincera de abandonar o pecado. Pode parecer pouco, mas quando entregamos esse pequeno começo nas mãos de Deus, Ele pode fazer nascer algo muito maior. Talvez você esteja ouvindo essa reflexão e pensando que a sua fé ainda é muito pequena. Talvez você esteja enfrentando dificuldades para rezar, para confiar ou para permanecer firme. Talvez tenha começado muitas vezes e também desistido muitas vezes. Mas hoje, Jesus está dizendo para você: não despreze a pequena semente. Uma pequena atitude de fé pode ser o início de uma grande transformação. Uma oração sincera pode ser o começo da cura de uma família. Uma decisão tomada diante de Deus pode mudar completamente a direção de uma vida. O reino de Deus cresce em silêncio. Enquanto a semente permanece escondida debaixo da terra, ninguém consegue enxergar o que está acontecendo. Por fora parece que nada mudou, porém lá dentro a semente já está se abrindo, criando raízes e preparando-se para atravessar a terra. Talvez seja exatamente isso que Deus esteja fazendo em sua vida neste momento. Você pode não enxergar os frutos, pode pensar que suas orações não estão sendo ouvidas, pode sentir que continua enfrentando os mesmos problemas. Mas isso não significa que Deus esteja parado. Deus também trabalha no escondimento. Ele trabalha onde os nossos olhos não conseguem alcançar. Ele fortalece nossas raízes antes de mostrar os frutos. Ele prepara o nosso coração antes de nos entregar aquilo que pedimos. Mas o Evangelho também nos revela algo ainda mais profundo. Temos um Deus que decidiu se revelar. Desde o princípio, Deus foi mostrado quem Ele é, revelou-se por meio da criação. Falou pelos profetas e manifestou sua presença ao longo da história. Entretanto,
Essa revelação chegou à sua plenitude em Jesus Cristo. Em Jesus, Deus se aproximou de nós, assumiu nossa humanidade, caminhou entre os homens, acolheu os pecadores, curou os enfermos e mostrou o caminho da salvação. Por isso, quando acolhemos a palavra de Deus, não estamos recebendo apenas um belo ensinamento. Estamos acolhendo o próprio Deus que se revela e vem ao nosso encontro. E essa palavra precisa encontrar o espaço dentro de nós. Não basta escutá-la somente com os ouvidos. É preciso permitir que ela desça ao coração e transforme nossas atitudes. Assim como o fermento transforma toda a massa por dentro, a palavra de Deus deseja transformar nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas escolhas e nossos relacionamentos. Quando o reino de Deus acontece em nosso coração, começamos a mudar, aprendemos a perdoar, reconhecemos nossos pecados, buscamos a confissão, aproximamo-nos da Eucaristia, passamos a tratar melhor nossa família, abandonamos aquilo que nos afasta de Deus e começamos a produzir frutos. Essa transformação nem sempre acontece de uma vez. Ela é um processo. A semente não se torna uma árvore no mesmo dia em que é plantada. A vida espiritual também necessita de tempo. É preciso regar a fé com a oração. É preciso alimentar a alma com a palavra. É preciso retirar as ervas daninhas do pecado. É preciso permanecer firme, mesmo nos dias em que não sentimos nada. Meu irmão, minha irmã, hoje Deus está colocando novamente uma semente em seu coração. A pergunta é: que tipo de terra ela encontrará? Será que nosso coração está endurecido pelas decepções? Será que está sufocado pelas preocupações? Ou será que estamos dispostos a escolher essa palavra e permitir que ela produza frutos? Deus não está pedindo que você seja uma árvore forte. Ele está pedindo apenas que abra o coração e acolha a semente. Faça hoje o seu pequeno começo. Retome a oração. Perdoe alguém. Abandone o pecado. Procure a reconciliação com Deus. Volte para a igreja. Tome uma decisão concreta. Entregue sua pequena semente ao Senhor e permita que Ele realize o crescimento. Agora, quero convidar você a fazer uma oração comigo. Se puder, feche seus olhos, coloque a mão sobre o coração e repita cada frase com fé. Senhor Jesus, eu abro meu coração para Ti. Planta em mim a semente da Tua palavra. Não permitas que meu coração permaneça endurecido. Retira de mim tudo aquilo que me afasta de Ti. Arranca as raízes do pecado, da mágoa e da falta de perdão. Cura as feridas que ainda carrego dentro de mim. Senhor Jesus, mesmo quando eu não enxergar os frutos, ajuda-me a confiar que estás trabalhando. Quando minha fé estiver pequena, faz-me lembrar da semente de mostarda. Quando eu pensar em desistir, sustenta-me com a Tua graça. Transforma meus pensamentos, transforma minhas palavras, transforma minhas atitudes, transforma toda a minha vida. Que a Tua palavra seja como fermento, agindo silenciosamente dentro de mim, até que todo o meu coração pertença a Ti. Eu Te entrego a minha casa, a minha família, as minhas preocupações, as minhas dores e todos os meus projetos. Faz crescer em nossa família a fé, a união, o perdão
e o amor. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que em Ti posso contemplar o rosto do Pai. Eu recebo como meu Senhor e Salvador. Que o Teu reino aconteça dentro de mim, hoje e todos os dias da minha vida. Obrigado, Jesus, porque não desististe de mim. Obrigado pela semente que hoje plantaste em meu coração. Dá-me perseverança para cuidar dela, até que minha vida produza muitos frutos. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.